Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro. Tem algumas novidades, né? E hoje como eu falei na live de ontem, hoje eu quero falar para vocês, especialmente do Mindmove. Já vi que a Alba tá aí de novo. Tudo bem, Alba? Como é que tá o passeio aí na Alemanha? Maria do Céu, tudo bem, Maria do Céu? Tudo Tudo bem, bem, tudo Celzinho? bem. Sejam bem-vindas, nossas mentoradas aí, Tá tudo bem, graças a Deus. Mas só vou poder ficar até às 13 horas. até às 13 horas, né? Tá joia. Muito bem, a Alba está de férias na Alemanha, então está em outro fuso horário, está em outra. Então, que bom, né? Então, como eu havia prometido ontem, né? Tem várias pessoas que estão interessadas no MindMove. Claro que a gente vai fazendo dentro dos horários que a gente disponibiliza, que é mais disponibilizável para a gente também. E de repente a gente vai marcando outros horários, as pessoas que quiserem também conversar no privado. A Zenatê vai estar agendando. Hoje é o aniversário da Zenatê. Oi? Ela está comemorando com a sua, com a sua família, né? É. Por isso que ela não vai estar hoje aqui com a gente. Peço a vocês que desliguem aí desligue o microfone, acho que é a Maria do Céu. Desligue aí o microfone para não estar aqui aparecendo aqui pra gente. Eu não sei, interessante que não está Vai te aparecendo. orar e depois faz vídeo da Para me TikTok. desligar o microfone aqui. Vê aí, estranho, tá diferente aqui o desativar o som de todos. Então, acho que é a Maria do Céu que está com o som ativo, mas eu não estou conseguindo desativar. Vou desativar, peraí. Desativa aí, Maria do Céu, porque está aparecendo a conversa aqui. Entendi. Peraí que Fico, sumiu. vocês estão falando aí, a gente fica ouvindo tudo, né? Então, até para a privacidade de cada um. Então, vocês desligam e quem tiver interesse depois a gente vai. Então, eu vou explicar. Quem aqui, só para eu ter uma ideia, quem aqui não sabe nada sobre o Mind Move, sobre o cinema mental? Quem nunca ouviu falar? Quem nunca me, quer dizer, quem nunca participou de uma aula específica de Mind Move? Só para eu saber de vocês aqui. Quem nunca viu a apresentação de um Mind Move aqui, que está aqui pela primeira vez? Comente eu, só para eu saber o nível de conhecimento que vocês têm sobre o que eu vou apresentar. Tá? Porque aí pronto, já tem duas pessoas, então com isso eu vou apresentar. Tem três pessoas, né? Quem mais não tem conhecimento? Maria Helena, Jorge Tal, Luciana, Cleonice, ótimo, porque aí vocês vão ficar conhecendo uma das tecnologias mais poderosas que eu. Olha, estou aí mais ou menos há 30 anos que eu sou um dos pioneiros aqui no Brasil no estudo da física quântica, né? Da reprogramação mental, celular, né? E esse trabalho eu estou também. Irmã não viu ainda também, não, irmã? Pensei que você já tinha visto, né? Irmã também não viu, né? Então, eu vou contar um pouco da história, como é que eu descobri esse trabalho e como é que eu venho utilizando ele já em pouco tempo com resultados incríveis, né? É o seguinte, eu já viajei por mais de 30 países, né? Estudando, pesquisando e trabalhando, né? Já dei treinamentos em 7 países, já dei palestras em muitos outros países, né? Da Europa, né? Enfim, União Soviética, tive no Nepal, na Índia 2 vezes, então viajei muito, Estados Unidos várias vezes. Não, peraí, alegria, aqui não, vai pegar minha água não. E o gato aqui querendo pegar minha água com própolis. E eu tive uma das viagens mais ricas que eu já fiz na minha vida de conhecimento, como pesquisador, como estudioso, foi 2 congressos internacionais que eu participei no Havaí, né? Foi onde eu conheci o Dr. Joe Dispenza, encontrei lá o Amit Goswami, já conheci o Amit Goswami, grandes pesquisadores, grandes cientistas. E foi lá, eu acho que foi no segundo congresso que eu tive ali por 2015, mais ou menos, que eu conheci, houve uma apresentação sobre o Mind Move, né? Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E a Mind Move é um cinema mental. É como você projetar, né,
É como você assistir um filme, só que o filme, ele tem um roteiro que ele é preparado para impactar o seu subconsciente, né, para fazer uma reprogramação do seu subconsciente, só que você está fazendo uma reprogramação agora consciente, porque nós somos programados, né, muito das nossas programações que aconteceram ali até os 7 anos de idade, a gente não teve controle nenhum sobre aquilo. Uma criança de 7 anos, eu estou com minha filha de 3 anos aqui, ela simplesmente, o que você diz, ela vai fazendo, né? Então, tudo de crença limitante que nossos pais carregaram, nossos antepassados carregaram, de professores, né? Que você teve alguma situação desagradável com professores, eu mesmo tive, né? Conflitos, situações abusivas, situações, né, de desonestidade, de agressividade, enfim. Tudo que a gente carregou, tudo que a gente viveu no passado, os 7 primeiros anos são, digamos ali, você fez download sem nenhum controle sobre aquilo. Então, simplesmente aquilo habita no seu subconsciente e passa a dominar a sua vida, porque é algo que você recebeu, ouviu e você passou a se comportar daquela maneira, né? Então, a gente costuma dizer que o mundo que a gente está vendo não é o mundo real, é o mundo projetado através da nossa tela mental, através do que você está acostumado a pensar, tá? Eu fico vendo agora essa coisa da Copa do Mundo, né? Então, assim, as pessoas estão sempre buscando muita distração. Eu adoro futebol, mas assim, meu tempo vale ouro, né? Eu vejo o jogo do Brasil, mas assim, eu dou uma olhada no que está acontecendo, porque assim, a gente perde muito tempo com coisa inútil. E muitas vezes em ambientes carregados, em ambientes negativos, convivendo com pessoas negativas, né? E, sobretudo, estimulando a negatividade dentro de nós, né? E aí é onde a prisão acontece. Você passa, a partir desse condicionamento da repetição de um programa negativo, né, e a convivência negativa, e o que você vê na televisão, o que você vê nos grupos de WhatsApp, de Instagram, né, nas mídias sociais, se você não tem um filtro de qualidade, você não tem clareza sobre isso, você passa a ser uma pessoa manipulada pelas mídias, né? Então eu sei disso porque como eu busco, ontem mesmo eu descobri um canal de música. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. É muito, muito, muito lindo, entendeu? Por que que chega essas coisas para mim? Porque eu vivo buscando música erudita. Minha filha dorme todo dia ouvindo Mozart, ouvindo Bach, ouvindo Schubert, ouvindo Vivaldi, né, Chopin, entendeu? Aí eu busco músicas xamânicas, músicas. Então, assim, o YouTube vai lá e fica me oferecendo coisas novas, entendeu? Então, eu encontrei ontem meu Deus do céu, coisa mais linda, sabe? Fiquei ali, vou até levar para a Primavera Quântica essa música. São umas 4 horas de música. Eu botei assim na tela, né? Depois da live que eu fiz ontem, né? Fui fazer ali um lanche, aí sentei no sofá, digo, vou ver o que é que tem aqui para mim, né? E aí simplesmente abri o YouTube e de repente o YouTube disse, ó, tá aqui, né? Tá aqui um presente. Aí eu cliquei ali sem saber nem que era, não, uma imagem fantástica e a trilha sonora era algo assim que eu passei uma meia hora ali me deleitando, sabe? Que eu digo, meu Deus, que coisa boa, né? Ao invés de eu ir ver futebol, ou ir ver um filme de violência, ou ir ver alguma coisa, eu fui ver uma música que me eleva. Então eu estou nutrindo meu cérebro com frequências elevadas. E com isso eu educo as mídias sociais a me apresentarem coisas boas. Entendeu? Mas a maioria das pessoas está muito condicionada à violência, a ver coisas negativas, a ver coisas inúteis. E aí você perde muito tempo e você não educa o seu cérebro é, a, é, a ativar novas programações. Então, a maioria das pessoas vive no passado. Elas vivem repetindo os velhos programas condicionados. Elas julgam as pessoas a partir daquele tipo de pensamento que ela muitas vezes aprendeu como seu pai julga, como sua mãe julga, como sua cultura julgou, como a religião julga. Entendeu? Então, a maioria das pessoas vivem um livre-arbítrio zero, né? Esse livre-arbítrio é muito pouca gente que tem livre-arbítrio. 80% das pessoas está no nível de consciência abaixo da coragem, que é exatamente abaixo da coragem significa é o campo da vitimização, é o campo da reatividade, é o campo da raiva,
é o campo do orgulho, é o campo do medo, né? É onde predomina exatamente os instintos de sobrevivência. E aí você tende a repetir, a simplesmente repetir. A sua vida é uma repetição. Você acorda, os pensamentos já vão para o mesmo lugar. Você vai fazer as mesmas coisas todos os dias, os mesmos comportamentos todos os dias. Hoje eu estava vendo até um corte da entrevista que eu fiz com o Dr. Joe Dispenza, né, que é uma entrevista histórica, né, quando eu fiz essa pergunta para ele. E ele dizendo, olha, você não muda nada na sua vida, você não faz nenhuma mudança, você não muda seu pensamento, você não muda a forma como você, nas suas crenças, você se comporta todo dia do mesmo jeito, então as suas experiências emocionais serão sempre as mesmas. Você vai viver sempre as mesmas coisas, não tem como você mudar. E como a maioria das pessoas vive ali no nível, ativando o nível de sobrevivência do estresse, elas terminam atraindo para a sua vida exatamente aquilo que não querem, né? Isso, gente, não é uma coisa fácil. Eu trabalho com esse trabalho, eu faço esse trabalho aí, sou um dos pioneiros no Brasil, como eu falei, já são aí aproximadamente 30 anos, né? Porque em 2005 foi meu primeiro trabalho, há 21 anos eu fiz o meu primeiro trabalho público, né? Mas eu já vinha estudando. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho público, eu já tinha experimentado a física quântica em mim, os processos de cura em mim, eu já tinha me libertado dos medicamentos. Então eu já vinha fazendo um trabalho nos bastidores, ali foi quando eu fui convidado a botar o bloco na rua, né? Quando eu fiz um trabalho com um grupo de 15 pessoas aproximadamente, e a mudança foi muito grande, eu disse, nossa, tem que levar isso, tem que dar a minha contribuição para a humanidade, né? E eu fui praticamente intimado pela espiritualidade para dizer, ó, você está sabendo de um conhecimento que pouca gente sabe, você precisa levar isso para as pessoas. E foi isso que me levou a viajar pelo mundo, a ser um estudioso, a escrever 10 livros. Eu tenho mais de 10 e-books também, né? Poderia ter escrito livros, o conteúdo que eu tenho aí dá para escrever, eu acho que uns 100 livros, né, ou mais, né? E aí eu tenho exatamente me esmeirado no sentido de contribuir, da minha contribuição para a humanidade. E esse trabalho do Mind Move, eu confesso para vocês que eu fiquei impactado ali, mas eu naquele momento, como eu estava com muitos estudos, eu não me dei conta do poder dele. Eu fiz uma parte dele, né, eu tenho uma meditação que é a meditação da manifestação dos seus sonhos, inclusive eu decidi hoje de manhã, estava conversando com a Samantha, eu vou fazer um mutirão de cura profunda no sábado, né? Eu tenho feito no domingo, mas domingo é dia de futebol do Brasil, né? Então, o povo está tudo, né, com a cabeça voltada ao futebol. Então, eu vou fazer um mutirão no sábado às 17 horas. Vai ser um mutirão de cura profunda, né? Onde nós vamos trabalhar respiração, meditação e transformação. Então, nós vamos fazer, as pessoas que vão participar, eu vou pedir, ó, traga um papel. Eu vou até liberar, de repente, um formato de um papel que tem o campo magnético do sentimento e o campo elétrico do pensamento, para a gente trabalhar uma prática de manifestação. Isso vai ser sábado às 17 horas, das 17 às 20 horas, tá? Então eu quero convidar vocês já a participar, porque assim, ontem eu fiz uma meditação improvisada e eu estou querendo voltar a trabalhar com meditação mais, sabe? Eu tenho um feeling muito grande, eu tenho uma intuição muito aguçada para criar, improvisar, né? E me conectar com as pessoas, né? Porque o meu trabalho hoje é ajudar vocês a despertar a abertura do chakra cardíaco. Abrir esse coração, gente. Não dá, né? Coração fechado é sinônimo de doença, é sinônimo que você está sendo governado pelo medo, pelos impulsos, né? E muitas vezes os impulsos negativos, pela dificuldade de perdoar, pelo ressentimento, guardando mágoas e acumulando e acumulando e acumulando. E aí o que vai acontecendo é que você vai com esse bloqueio, significa que você, quando o chakra cardíaco está bloqueado, é porque quem está comandando a sua vida são os 3 chakras egoístas. É exatamente o sofrimento que está governando a sua vida. Então, assim, eu senti um chamado muito grande de ajudar as pessoas através desse meu dom de usar as meditações, através também do conhecimento que eu tenho sobre dinheiro, sobre abundância. A gente vai começar a fazer um trabalho. Eu estou querendo fazer um trabalho que é, assim, ousado. Eu sou uma pessoa ousada. Eu sou uma pessoa inovadora, né? E eu gosto de ousar, e eu gosto de estudar, e eu gosto de me aprofundar nas coisas. Quem conhece meu trabalho sabe que eu não trabalho na superfície, eu trabalho na profundidade.
Eu gosto de ir no fundo. Então, assim, eu quero ajudar as pessoas a prosperarem financeiramente, a evoluir espiritualmente, né? Mentalmente e emocionalmente. A gente vai criar um programa voltado para mentalidade, uma nova mentalidade financeira, tá? Então a gente vai. Eu tenho um vídeo meu lá no YouTube, no Instagram, né, que a gente começou a divulgar hoje. Então eu vou criar uma série de vídeos sobre a ciência da riqueza, né? Tudo isso para trabalhar mentalidade. Mas o que é que acontece? O que é o Mind Move, né? O Mind Move é exatamente uma tecnologia descoberta por dois australianos, né? Tem gente que acha que o Dr. Joe Dispenza não. O Dr. Joe Dispenza, como eu, é um divulgador, mas não foi ele que criou, né? Mas ele vem dando uma contribuição muito importante, que é uma pessoa também que eu tenho um alinhamento. Isso é um mentor para mim, um amigo. Foi, fui convidado pela equipe dele para ser o primeiro brasileiro para entrevistá-lo. Me senti muito honrado. É um reconhecimento do meu trabalho aqui no Brasil, né? E essa entrevista está no YouTube. E nós vamos começar a fazer uns cortes dela, né? Inclusive, talvez a gente divulgue de hoje a amanhã o primeiro corte da minha entrevista do Dr. Joe Dispenza, né? Um novo corte, né? Então, é o seguinte, eu tenho um programa dentro de mim que governa a minha vida. 95% do tempo, esse programa está atuando. Ele está exatamente ajudando você a julgar as pessoas, a olhar sempre do mesmo jeito, a pensar sempre do mesmo jeito, a ter o mesmo comportamento, a ter as mesmas crenças, a mesma percepção do mundo, né? Que leva você exatamente a viver as mesmas experiências, fazer as mesmas escolhas, ter sempre o mesmo comportamento. E aí você reclama do mundo lá fora, esperando que o mundo mude para você mudar. Mas na verdade é o contrário. Você é que precisa fazer a mudança. O mundo que você está lá fora, como tem uma lição do Curso em Milagre, é um mundo que não tem nenhum significado. Porque o significado que você está atribuindo ao mundo é um significado condicionado, é uma coisa que você aprendeu a olhar assim, você não criou isso. A maioria das coisas que nós julgamos lá fora do mundo são coisas que nós fomos condicionados pela televisão, pela religião, enfim, pela nossa família, né? Pelo nosso sistema de crença, né? Então é um mundo que o significado é você está vendo a partir muitas vezes das crenças que mais delimitam é que você olha para as pessoas e para o mundo. Então isso leva exatamente a uma confusão, leva a você estar vendo sempre um mundo caótico, confuso, porque você está vivendo essa confusão dentro de você, né? Então assim, como é que eu posso mudar esse mundo lá fora? Como é que eu posso, a partir de uma mudança interior, esse mundo lá fora mudar? É exatamente esse o trabalho que a gente faz. E o Mind Move é um cinema mental onde você vai, nós vamos criar um roteiro pessoal para você, né? E é uma estratégia, eu criei uma mentoria específica para isso, onde nessa mentoria nós vamos ensinar, né? Então essa mentoria é um método que eu criei, né? Porque o método Mind Move é um método lá dos australianos, mas a forma como chegar a ele, eu criei um método para potencializar o resultado, né? Que é exatamente a grande questão é o seguinte: o nosso cérebro ele funciona em faixas de frequência. Quando nós estamos no útero da mãe, são as ondas delta, né? Que é de 0,1, né, a 4 Hz de frequência, né? Então, são níveis muito profundos quando a gente está no estado, o sono delta, na onda delta, é quando você está no estado muito profundo, de um sono profundíssimo, onde você acessa universos paralelos, tá? E aí, depois de 4 anos, você vai ter ali as ondas teta, né? Não, de 1 a 7 anos. A onda delta eu acho que é até 1 ano de idade. Aí de 1 a 7 anos são as ondas teta. Então as ondas teta são as ondas que atuam no nível subconsciente. É onde nós somos programados pelos nossos pais, pela sociedade, pela música, pelo comportamento das pessoas. A gente simplesmente não tem uma criança até 7 anos, o córtex frontal dela é muito pequenininho, está em fase de desenvolvimento, ela não tem discernimento. O que você disser, ela acredita. Entendeu? Então é um processo de download, você simplesmente faz download, né? Depois vem as ondas alfa, que é a abertura, que é de 8 Hz a 12 Hz aproximadamente,
que é onde entra ali, é a porta do subconsciente, tá? Então, os processos de programação, eles vão se dar exatamente nessas ondas teta. Nas ondas alfa, você já entra num estado de relaxamento profundo, tá? Então, e depois das ondas alfa, é o estado de vigília. Então, quando a gente está no sono, a gente transita de delta, teta, alfa. Então, quando você está acordando, você está saindo de alfa para beta. Beta é o estado de vigília. E o estado beta tem 3 níveis. 3 níveis. Começa ali por volta de 13 Hz. Então, quando você acorda, você está ali em beta. Agora mesmo vocês estão em beta. Tá? Então, o beta, o primeiro nível, até o segundo nível das ondas beta, por exemplo, o primeiro nível da onda beta, para assistir uma aula como essa aqui, um conteúdo é muito bom, porque ajuda você a ter, né, ficar atento, né? Até o segundo nível ajuda você a ler um livro, né? Mas quando a frequência das ondas beta vão aumentando e chegam ali perto de 30 Hz, né, que é o terceiro nível, acho que é de 23 a 30 Hz, é o estresse. É a mente acelerada, é a mente condicionada. O chakra sobrevivente dominando o pedaço. É tudo que você viveu né? Então é a preocupação, é a ansiedade, né? Ou seja, é ali você é a sua mente se comportando como um animal que você adestrou e que você não tem controle sobre aquilo. Então simplesmente você repete os programas, né? Você não tem nenhum controle, você não tem nenhum controle sobre aquilo. Simplesmente você está a sua mente condicionada que está simplesmente reproduzindo o comportamento. Você repete comportamentos, você não tem discernimento. Então simplesmente você repete, 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 tá? E aí é o estresse. E aí é sempre a preocupação em simular a pior situação possível. Tá? Então, por isso que o adoecimento ele vai acontecer, pessoas que estão com estresse, nível de estresse muito alto, 75 a 90% das doenças é originada do estresse, que a pessoa exatamente ela só está o tempo todo, é preocupação, é dificuldade, é julgamento, é negatividade, é ouvindo fake news, é propagando fake news, é divulgando notícias ruins, né? Ela nem percebe que está contaminada por aquilo, porque é exatamente a lente de percepção dela está limitada. Então ela vai se aproximando de pessoas também negativas e vai estimulando essa negatividade, e daqui a pouco ela está doente, e aí ela vai para o médico e toma um remédio, o médico não pergunta quais são os seus pensamentos, como é que você acorda, como é que você dorme, né? Você teve algum trauma na sua infância? Você já foi algum médico que perguntou isso para você? Já foi? Então o médico pergunta quem você é, como é que você dorme, que hora que você dorme, como é que são os seus sonhos, quando você acorda, o que é que você pensa? Você faz uma meditação quando acorda? Ou você vai logo e pega o celular? Você faz alguma coisa diferente quando acorda? Você faz alguma coisa para acalmar sua mente antes de dormir? Ou quando acorda? Não. Assim, os médicos não perguntam, eles não foram educados para isso. Eles foram educados para passar remédio para você. Quando isso está dizendo, nunca perguntaram, né? Pois é, não perguntam. Né? Porque eles não foram educados para olhar para você como ser humano. Eles foram educados para ver você como um sintoma e dar um remédio para o sintoma, sem trabalhar as causas, por isso que você volta para casa, com o mesmo comportamento que levou você a adoecer, só que você agora volta com um medicamento que causa efeitos colaterais. E aí você termina voltando, né? Vera Campos também disse, não, também não. Quem tem alguém aqui que o médico já perguntou, fez uma entrevista com você, que hora você dorme, né? Quais são os seus pensamentos, seus traumas, né? Sua alimentação, né? Ou seja, perguntar sobre você, não sobre o seu sintoma. Então, o que acontece é que esses programas, essa mente condicionada, é como diz Jung, ou você torna o subconsciente consciente, ou ele vai dominar a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Tá? Então, o Mind Move é uma estratégia de substituição, de ativação de uma nova mente subconsciente. Então, é uma estratégia que vai criar, primeiro, são 24, esse filme, né, quem não viu ainda, né, tem aqui a Alba, que nós fizemos agora o Mind Move dela, né,
E que ela, mesmo antes de ter feito o filme, só o roteiro que eu criei para ela, em cima do que ela me trouxe, quais são as dores dela. Porque quando você vai fazer o seu cinema mental, eu vou perguntar: olha, me conta, me faz uma carta de intenção para o seu futuro. Qual é o seu futuro? Qual é o futuro que você amaria viver? Me cria uma visão do seu futuro, né, na saúde, né? E nós estamos agora, inclusive, com uma promoção, porque o Mind Move, quando eu lancei, era só para uma área da vida. Nós estamos fazendo para 5 áreas da vida agora. Então você vai poder pegar saúde, relacionamento, dinheiro, empreendedorismo, espiritualidade, 5 áreas. E aí eu digo: conte a história, se veja no futuro. Eu quero que você me traga qual é o seu futuro desejado, seu futuro brilhante, em relação a dinheiro, em relação aos seus familiares, em relação à sua saúde, em relação a sua empreendedorismo, se você quiser, de espiritualidade. Então, assim, qual é o ser humano que você quer se tornar? É isso, gente. Porque nós somos guiados pelas memórias subconscientes, 95% do tempo. 90% dos seus pensamentos hoje foram os mesmos de ontem. Então, se você não reprogramar a forma como você pensa, você não vai criar nada na sua vida. Sua vida vai ser uma mera repetição, entendeu? Por isso que essa tecnologia ela é simplesmente extraordinária. E o que aconteceu é que eu fiz um retiro pessoal ano passado, tirei 7 dias no meio da mata, em contato com a natureza, meditando, pesquisando, estudando, né, me nutrindo de alimentos de qualidade. E foi exatamente aí que eu me reconectei com o Mind Move. E aí eu fui reestudar, disse: caramba, eu vi isso, mas eu não dei a atenção necessária. E aí quando eu fui estudar, eu digo: meu Deus, isso aqui é o que vai dar uma acelerada para os nossos alunos de reprogramação quântica celular, mesmo quem não fez ainda reprogramação quântica celular. Claro que se você tiver feito reprogramação quântica celular, vai ser um dado a mais, né? Mas é uma forma da gente ir no cérebro da pessoa e transformar o cérebro como se fosse o cérebro de uma criança. Tá? Então nós vamos criar um mecanismo de baixar suas ondas cerebrais. Se você está muito estressado, então a gente vai criar um mecanismo, né, através de respirações, de meditação, até que suas ondas cerebrais já caiam, né, e chega ali em alfa, por exemplo. Então a metodologia que eu desenvolvi é exatamente: se você fizer corretamente, praticar corretamente as 5 etapas iniciais, antes de assistir o filme, você, quando assistir o filme, sua mente já deve estar ali próximo de alfa, você já está entrando no subconsciente. E aí entra o filme começa com um caleidoscópio, eu vou passar daqui a pouco para vocês, né? Que é exatamente quando você... Caleidoscópios também foi tudo estudado cientificamente, são imagens fractais, né, mirabolantes, que você fica assim, ó. O Mind Move é para você ficar de olhos atentos, assim. De preferência, você bota um fone de ouvido. Se você tiver um fone de ouvido, coloca o fone de ouvido para assistir, que eu vou passar daqui a pouco. Então você vai ficar aqui, ó, 8 minutos vendo uma música e imagens de fractais, né? Com um jogo de cores muito poderoso, realmente. E aquilo ali vai baixando a frequência cerebral. Por isso, quando você está no cinema também, vai acontecendo isso, você vai relaxando. Por isso, dependendo do conteúdo que você está vendo no cinema, aquilo pode lhe contaminar ou pode lhe fazer bem. Por isso, procure filmes documentados de qualidade, porque aquilo ali, à medida que você vai ficando ali, entrando no filme, na história, as suas ondas cerebrais vão descendo, você vai saindo do estresse e você vai programando seu subconsciente. É por isso que tenha cuidado de ver filme de terror, coisas pesadas, porque aquilo ali você pode ter um pesadelo, você pode ter um comportamento, né, negativo, de medo, ficar com medo de alguma coisa. Quem não já fez isso? Assistir um filme e ficou com medo depois. Entendeu? Então, assim, tenha cuidado, porque o que acontece no cinema, na televisão, é que você está vendo novela, daqui a pouco, ó, suas ondas cerebrais baixam e você vai ficar assimilando aquilo como se fosse a realidade e vai fazendo download daquilo. Por isso que as pessoas terminam sendo viciadas em ver notícias ruins,
porque elas exatamente elas estão sendo convidadas a se conectar ao nível de consciência que elas estão, e que é uma coisa hipnótica, o medo atrai, né? A violência atrai, entendeu? Então, se você não tiver um filtro, o seu subconsciente vai dizer, não, eu quero ver o medo, eu quero ver isso aí que eu tenho medo, eu quero ver isso aí que me faz ter raiva, que eu desperta a minha culpa, né? Então, os políticos tiranos, normalmente, eles usam o medo, eles usam a culpa para induzir as pessoas a ficarem colocando eles como se fosse o salvador da pátria. Então, isso é estudado cientificamente. David Hawkins fala sobre isso. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você está vendo no cinema, porque vendo na televisão, porque depois de um certo tempo você se desliga do mundo exterior e entra no filme. E aí, quando você entra no filme, é o perigo, ou é a sua salvação. No caso do Mind Movie, é a sua salvação. Por quê? Porque nós estamos construindo um filme que você escolheu. Não é o filme que seu pai escolheu, que sua mãe escolheu, que a igreja escolheu, que o pastor escolheu, seja lá quem escolheu. É você que está escolhendo o melhor filme, a melhor versão da sua vida. E eu vou ser o roteirista do seu filme. Você vai me contar uma história, e com a habilidade que eu tenho, né, eu vou criar um roteiro, né, com vibração muito elevada, a gente mede a vibração energética do conteúdo. Vou pegar uma trilha sonora para você, eu vou escolher essa trilha sonora. Então, depois dos 8 minutos que você vai ver o caleidoscópio, que é exatamente para você ficar vendo aquelas imagens, e ali vai se desligando do mundo lá de fora, e vai baixando a frequência cerebral, vai tirando preocupação, vai tirando ansiedade. Daqui a pouco, se você está entrando nas ondas teta, e aí onda teta, gente, é onde a sua mente analítica vai estar lá embaixo, tá? O seu julgamento está lá embaixo, você simplesmente vai aceitar com facilidade o que vem. Aí os 8 minutos seguintes é o quê? É uma trilha sonora evocativa e as frases que você escolheu, né, que eu fiz o roteiro e você concordou com aquilo ali e disse, é isso que eu quero, o meu sonho de vida é esse aqui, eu quero ter essa vida no futuro. Então isso vai, ó, tchum, 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 você vai ouvindo aquilo ali, né, e vai ouvindo. 8 minutos depois entra o caleidoscópio, volta o caleidoscópio, só que ele volta com a música da sua trilha, para você começar a associar a imagem com as imagens do seu cinema, entendeu? Então isso são 24 minutos. Então você vai fazer isso durante 40 dias, eu vou acompanhar você durante 40 dias. Claro que você pode fazer isso durante a sua vida toda, se você quiser aumentar o ritmo, mas eu vou acompanhar você por 40 dias. Né? Você vai fazer 2 vezes por dia. Né? Então eu vou orientar como você vai fazer, como você vai se preparar para ver o filme. Então, gente, são 24 minutos de manhã, são 24 minutos à noite. Né? Eu vou orientar qual é o melhor horário para você fazer, a melhor forma de você fazer. E aí, você vai exatamente agora fazer uma substituição da sua mente subconsciente, trazendo uma visão de futuro que simplesmente você não vai ter resistência a isso. Né? Então, o seu cérebro simplesmente o seu sistema nervoso autônomo vai pegar aquela trilha, aquele roteiro e vai dizer, ok, vamos implementar esse programa. E aí você começa a fazer download. Quanto mais você faz, você vai percebendo que aquilo que você está programando através do cinema, ele vai começar a se manifestar naturalmente na sua vida. Gente, é muito, 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 muito poderoso. Eu apresentei isso a primeira vez no Carnaval Quântico passado, antes de fazer a egrégia quântica de cura turbinada, foi a primeira vez que a gente fez também, e foi quando a gente teve muitas curas, né? A Alba passou por curas fantásticas, a Catarina curou lá o câncer de mama, então foram muitas curas assim impressionantes, né? E que a gente vai repetir a dose agora na Primavera Quântica, e aí a gente está possibilitando que você faça o seu Mind Movie pessoal, você tenha o seu Mind Movie pessoal, né? E eu vou lhe acompanhar durante esses 40 dias, né? Onde você vai ficar vendo. Agora é muito importante realmente essa disciplina. Se você quiser ir rápido, faça 2 vezes por dia, né? Faça 2 vezes por dia e nesses 40 dias eu vou lhe acompanhar, você vai me dar feedback. É o que a Alba de vez em quando ela está na Alemanha, mesmo assim ela está participando, né? Tem muitas coisas que a gente está fazendo, em função do fuso horário ela não pode participar, mas ela foi a primeira pessoa que a gente fez um Mind Move, ela já está tendo resultados
extraordinário, mesmo antes do filme chegar, só com as frases que eu mandei, ela já começou a repetir, e eu também oriento as pessoas para fazer isso, né? Nessa semana ele vai entregar agora o da Mieko e a da Sônia, né? Na próxima semana a gente tem mais para entregar, né? Então eu vou abrir aqui para saber se vocês têm alguma dúvida, porque aí eu vou apresentar, né? Eu vou apresentar agora o MindMove para vocês verem na prática. E o que acontece é que a gente está tendo pessoas como a Lília que se curaram, né? Então a Lília, ela teve no evento que a gente fez domingo, então ela é uma pessoa cética que me conheceu no paranormal, né? E ela começou a me seguir e ela participou de um trabalho que eu mostrei, o MindMove genérico que eu criei, né? E o que aconteceu é que a Lília no final ela disse: Wallace, eu estava com uma dor infernal aqui na minha coluna, né? E a dor passou, não tenho dor nenhuma mais. Eu sou uma pessoa cética, não tenho, vim aqui por curiosidade, mas assim, não tenho muito conhecimento nessa área não. E a dor passou. Quando foi domingo passado, né? Ela trouxe uma segunda cura e uma outra dor também tinha passado, mas passou não foi só na hora do filme não, ela acabou a dor na coluna. Era uma dor crônica que ela tinha, simplesmente a dor passou. Ela vendo um filme genérico que eu apresentei, tá? Então, assim, para vocês verem o poder, por isso que eu peço a vocês, ó, vejam, né? Luciana conheceu no Paranormal também, né, Luciana? Que bom. Então, então o que acontece é exatamente que aí você, no momento que você entra no filme, você pode passar por mudanças epigenéticas, que foi o que aconteceu com Lilia, e mudar a química ali automaticamente. Ela, quando terminou o Mind Move, ela estava sem dor. Depois fez o segundo, também curou-se, foram duas curas, né? O Wellington lá do Nova York também teve experiências também fantásticas, né? Mico, o seu tá pronto, viu, Mico? A gente pode ver amanhã, tá? A gente pode fazer o seu. Porque aí eu vou dar essa mentoria, quando eu faço, eu chamo a pessoa para ensinar direitinho como é que você vai praticar. E aí o que eu peço a você é faça, né, seja consistente na prática, porque, gente, para a gente mudar, a gente tem que fazer algo novo, né? E não adianta você fazer mais novo, mas você não pratica, né? Então, é exatamente isso que eu quero de vocês, quem for fazer, quem já está fazendo, é você, é você praticar, né? Então, eu vou mostrar agora o Mind Move genérico que eu fiz, a Alba, a gente mostrou da Alba no domingo, ela participou, mas eu vou mostrar esse Mind Move genérico, que ele está com uma vibração muito elevada, né, trabalhando princípios muito elevados, e aí eu quero que vocês agora relaxem, vocês vão ficar agora só de olho na tela, inspirando, né, e prestando atenção, e vocês vão ver, sentir o impacto disso aí. Claro que não é o seu Mind Move, é um Mind Move genérico, tá? Mas assim como Lilian se curou, quem sabe você não possa acessar também um processo de cura, tá? Mas o meu objetivo é que vocês, né, vocês possam escolher, né, a gente fazer o seu Mind Move pessoal, porque, gente, é algo fenomenal, é algo realmente, é algo que você pode usar para o resto da sua vida. Claro que você pode depois no futuro dizer, não, eu quero agora um futuro melhor ainda do que eu escolhi. A gente pode fazer um outro Mind Move para você, né? Porque o aprimoramento humano e a evolução não para, né? Então é isso que eu quero que você vivencie essa oportunidade, tá bom? Então eu vou agora passar, vamos agora aqui passar o nosso Mind Move. Eu estou com o Mind Move da aula, mas como ela não está aqui, eu vou passar o meu Mind Move, que eu criei um Mind Move genérico. E aí agora, total atenção na tela, né? E aí deixe-se, né, navegue, fique, é um ambiente seguro, o conteúdo é muito elevado e vai fazer muito bem para você. Agora só se entregue e deixe se conduzir, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui a tela centralizada. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se eu botei o meu, botei o da aula. Só um minuto, gente. Acho que eu botei o move errado. Peraí.
Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para não botar o Mind Move errado para vocês. Compartilhar. Pronto. Eu acho que eu tenho botado outro. Poxa, tá entrando. Tô botando um e tá entrando outro, né? Coisa estranha. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo bem? Não está aparecendo? Então, peraí, deixa eu tirar aqui. Oxi, que... Está aparecendo em outra... Peraí, que está aparecendo em outra janela. Não estou sabendo o que está vendo. Deixa eu tirar aqui. Né? Oxi, que coisa estranha. Peraí, eu acho que está entrando o Red Bull foi da Alba, não sei porquê. Vocês estão ouvindo o som e não está aparecendo a imagem, né? Tilt aqui no celular, tá assim. Só o som, né? Não, deixa eu tirar, deixa eu ver onde é que eu tiro esse. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou tirar esse. Aqui isso está aparecendo. Isso. Nossa, que coisa estranha. Essa eu não tô entendendo. Aí, o que está passando aqui não é o meu medimento que eu fiz. Quer dizer, é o que eu fiz para a Alba, né? Esse som. Só o som, né? Peraí, gente. Porque... Sabe como resolver isso aí? Tem. Aconteceu alguma coisa aqui que ele tá passando. Muito novo. Assim. Meu Deus, que coisa muito esquisita. Eu vou contra isso. Pronto, consegui. Vocês estão vendo agora a imagem? Eu consegui tirar. Interromper o compartilhamento. Vamos ver se agora vai funcionar.
Não, né? Então vamos ver. Nada. Veja agora. Vamos ver se a gente consegue sair dessa cilada aqui. Veja agora, você vai entrar. Ele está entrando. Ele está entrando o MindMove errado, não sei por quê. O professor aqui na tela fica preto e aparece assim: clique 2 vezes para entrar no modo tela cheia. Se o senhor O, clicar, não vai aparecer, não? eu estou botando o modo tela cheia, Josi. Só se eu mandar o vídeo. Você tem um vídeo aí do MindMove O genérico eu não completo? tenho, não. É o completo. Tá no Dropbox. Porque por algum motivo eu estou compartilhando ele e ao invés de entrar ele, está entrando o de Alba. Não sei o que é que está acontecendo. Então, assim, gente, talvez seja. Vamos deixar. Quando eu coloco o de Alba, vocês veem. Arquivo, tela, mais arquivo, Não, tela. todos que o senhor coloca aí, teve um momento que apareceu um som, mas imagem não. Não está saindo imagem, não. E o curioso é que eu estou colocando ir para abas as abas do navegador. Ir para a aba do navegador. Abas do navegador. E auto-apresentador. Tá muito louco isso. Josi, se eu mandar o link, você não tem como colocar lá no Dropbox? Mande para mim o link que fica mais fácil de localizar. Ele é o MindMove completo. Deixa eu pegar ele aqui. Mas que coisa estranha. É o Prosperidade Completa, é isso? Não, é o MindMove completo. Deixa eu pegar aqui o. Eu vou mandar o link aí. Vou mandar o link lá no. Tô mandando no seu privado, tá? Mandei no seu privado. Mas que coisa mais estranha. Ele tá dizendo que como se estivesse compartilhando em outra tela. Não sei o que. Coisa mais. Nunca tinha acontecido isso. Nunca vi nada igual. Então tenha só um pouquinho de paciência aí. Eu mandei para você, Josi. Vê se você compartilhar. É como se ele dissesse que eu estivesse compartilhando em outra tela inteira. Recebi, estou baixando aqui. Tá? Realmente nunca tinha acontecido nada igual. Deixa eu botar de outro formato. Eu estou botando um vídeo e está aparecendo outro. Nunca vi nada igual. Deixa eu simplesmente tirar esse vídeo da. Eu vou tirar esse vídeo da aula daqui. Para ver se ele passa a compartilhar agora. Vamos ver agora se vai funcionar. Que eu teria o da aula, não sei porque que ele está. Eu acho que agora. Veja se vocês estão vendo agora. Estão vendo a tela? Estão vendo ou não? Só o som. Então tá com realmente um problema aqui na configuração. Só interromper. Vamos ver se a Joselane coloca, porque está tendo algum problema que eu não estou sabendo como resolver. Vamos esperar a Josi colocar. Ele está indo para uma outra área, que eu não sei onde é isso. O pior é que ele fica tocando sozinho aí. Tá baixando aí. Tá bom, Josi. Só eu encontrar agora onde é que foi parar esse aqui. Porque ele está indo para uma outra área de trabalho. Não sei onde é que ele está indo. Ele não está compartilhando.
voz está baixa? A Alva tá aí, né? Você voltou, Alva? Gente, peraí, porque eu não estou conseguindo. Tá realmente uma coisa estranha isso. Não sei onde é que tá indo para esse. Só um minutinho aí, tem um pouquinho de paciência que a gente tá. Mantenha-se respirando, mantenha, porque isso aí nada acontece por acaso, para vocês possam receber esse conteúdo. Eu não sei o que está vendo. Josi, você conseguiu baixar? Mas o problema é que tem esse aqui agora que eu tenho que aprender, saber onde é que ele está para tirar ele. Nossa, incrível. Tá em outra água que eu não estou conseguindo localizar. Peraí, Josi, se você voltar agora vai entrar com a música. Peraí, Josi. Eu tenho que tirar a música do outro. Eu tenho que encontrar onde é que tá aquele outro lá. Pra tirar ele. Onde é que ele foi parar? Não estou conseguindo tirar ele. Ele tá em uma outra área. Meu Deus. Achei. Pronto. Pode colocar agora. Ah, agora eu descobri onde é que ele fica. Pronto, Josi, pode colocar. Pronto, vamos agora. Não entre.
E aí, pessoal, tivemos aí uma pequena dificuldade também com a transmissão, a internet, acho que hoje está oscilando, mas aí a ideia é vocês terem uma clareza do que é, né, esse cinema mental. Então, é uma forma, agora você imagine, esse aí não é o seu filme, né? Então, no caso, por exemplo, a Mieko, né, que eu vou entregar para ela amanhã, então a Mieko, eu pedi que ela relatasse uma visão de futuro, né, da vida dela, e eu criei lá um roteiro para ela, e ela ficou muito emocionada, né, já com o roteiro. Ela disse: é isso mesmo que eu quero para minha vida. Então, a ideia é exatamente a gente criar algo para a sua vida, para o seu futuro, para uma nova visão de futuro. E aí você vai martelar isso todo dia, todo dia, todo dia, até que, né, num estado, aí tem a mentoria que eu crio o roteiro para você baixar a frequência cerebral, para você aceitar esse novo roteiro sem resistência, tá? Sem sabotadores no meio, sem a mente analítica, dizendo: será que eu consigo mesmo? Será que isso é para mim? Não sei o quê. Você tirar isso como uma criança. Então, é levar a sua mente a ser uma mente de uma criança de 7 anos, até os 7 anos, onde você simplesmente aceita. E aí, nesse momento, você começa a fazer esse download. Então, você vai repetindo, aí você está criando o quê? Você está dizendo para o seu sistema nervoso autônomo: vá por esse caminho, vá por esse caminho, vá por esse caminho aqui, vá por esse caminho aqui. Então, você vai utilizar a chamada lei de Hebb, que é uma lei da, da neurociência, que diz que neurônios que disparam juntos, eles conectam juntos. Tá? Então, você vai exatamente começar a criar novas redes neurais. Então, os neurônios eles vão criar um corpo de informação que vai ser fidedigno àquilo que você está querendo manifestar, né, da sua nova visão. Então, você vai repetir, 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 e daqui a pouco você vai criar um condicionamento. Por isso que recomendo de 30 a 40 dias. Eu estou querendo para os nossos mentorados, quem for fazer o Mindbook, fazer 40 dias. Né? A gente sempre, sou eu que escolho as músicas, sou eu que escolho os caleidoscópios, né? E tem uma pessoa que ajuda na parte técnica de fazer a montagem do filme, mas eu escolho todas as partes. Eu faço o roteiro do filme, né? As frases eu construo ali em cima do que a pessoa quer, né? E aí você vai perceber em pouco tempo, né? Eu acredito que pouco tempo as pessoas começam a ver, elas já começam, antes de chegar ao Mind Move, elas lendo, se elas começam a ler, elas já começam a mudar o padrão, já começam a mandar uma informação química para o cérebro diferente. Então você já está interferindo no seu pensar, no seu sentir, e vai interferir no seu agir, que é exatamente onde você vai começar agora a vibrar de maneira consciente no novo futuro que você quer manifestar. É algo realmente muito poderoso, gente. É uma técnica muito poderosa, e com a mentoria que eu dou orientando passo a passo, você vai criar condições muito favoráveis para você rapidamente sentir essas mudanças. Dúvidas, perguntas? Quem quiser fazer alguma pergunta é só clicar aqui em reagir, um coraçãozinho, né? Pode perguntar no chat, mas se quiser me fazer uma pergunta aqui direta, a gente escolhe sempre músicas que são a trilha sonora, ela faz parte, né, de um filme, para você lembrar do filme. Por isso que na parte final é o caleidoscópio com a música do seu filme, para você ver a imagem e começar a lembrar do filme também. Então, tudo ali vai ajudar. Peraí, a alegria vai para lá. Tudo vai ajudar para que você possa fazer download dessa nova programação. Jorge, você, para participar, ou Josi, coloca aí o link do grupo. Você entra no grupo você entra no grupo do Mind Move, tá, Jorge? E aí a gente agenda. Eu vou pedir para a Gena ter, hoje é aniversário dela, então eu vou pedir para ela entrar em contato com você. Vou pedir para a Josi colocar o link aí do grupo do Mind Move. Você só entrar lá, e aí lá a Zenate vai lhe chamar
para que a gente possa agendar a sua entrevista, né? Aí agenda a entrevista, nessa entrevista você vai ter as condições, né? Então, ó, grupo de interesse MindMove. Então, ó, quem tiver interessado, clica aí, tá? Então, nós vamos ter um momento individual, né? E aí, no momento que você faz a inscrição, no momento que você faz sua inscrição, a gente agenda para eu explicar o método, tá? E aí eu vou explicar o método, vou orientar você como escrever a sua carta de intenção para o seu futuro, né? E ali quando você escrever sua carta, eu vou pegar aquela carta, eu vou orientar detalhadamente como você fazer isso, a melhor hora para fazer, como fazer. Aí você me manda, né? Quando você me mandar, eu vou construir o roteiro. Eu vou construir o seu roteiro pessoal, tá? Então eu vou usar de todos os conhecimentos que eu tenho para pegar aquilo que você me trouxe e transformar em frases que são exatamente o roteiro, né? Quem não tem mente, Maria do Céu, minha dúvida é quem tem mente reativa que nem consegue se concentrar. Pronto, Maria do Céu, esse é o melhor trabalho para isso, porque nós vamos trabalhar exatamente essa reatividade. A Alba, por exemplo, é uma pessoa que tem uma mente altamente reativa, né? Talvez até mais do que a sua, e ela vem passando por mudanças incríveis. Inclusive lá na Alemanha, ela teve dificuldade quando chegou de relacionamento, ela até confessou, né, no domingo passado, e aí ela vendo o MindMove, ela começou a rebobinar, né? Então isso para quem tem mente reativa, mente ansiosa, porque a gente vai trazer exatamente a sua mente para um outro lugar. A gente vai educar a sua mente a se comportar de outra forma, entendeu? Porque a reatividade, você está reagindo ao passado. Você está reagindo ao programa, entendeu? Então agora você precisa ter, com um novo programa, você pode sair da reatividade para a criatividade, para a proatividade, né? Em vez de aquela respiração que você dá para não olhar e dizer, não, não, eu estou reagindo ao passado, isso não é a minha essência. Entendeu? Então o MindMove, ele atua para mentes reativas, é assim um bálsamo. Porque aí a gente vai trabalhar exatamente. É muito importante você trazer ali onde é que são os seus pontos fracos. E se projetar, né, você projetando o seu futuro desejado. Então, quem é uma mente reativa vai ser uma mente criativa, vai ser uma mente tranquila, vai ser uma mente pacífica, vai ser uma mente presente, de uma pessoa que está no presente, que não está respondendo ao passado, né, mas está exatamente usando o passado para adquirir sabedoria, né? Porque o passado ou você aprende com ele ou você repete. Então o MindMove, ele vai trazer exatamente essa nova perspectiva de dizer, ó, a partir de agora reaja assim, né? Haja dessa forma, diante dessa situação, como é que você quer que as pessoas lhe tratem? Então você vai começar a criar uma expectativa de como as pessoas lhe tratam também, tá? Então isso a gente vem percebendo claramente, né, nas pessoas, né, que vão trazendo esse movimento. A Alba teve até num lugar que ela lá na excursão que ela fez, que da outra vez que ela fez foi muito complicada, isso que ela me falou na mentoria, né? E ela foi com o mesmo grupo e foi um maior paz, inclusive, né? Inclusive a pessoa do hotel deu de presente um azeite de oliva para ela. Foi um comportamento que ela nunca tinha tido, ela se comportou de uma forma tal, ela foi fazer uma crítica sobre a cozinha e ela fez de uma forma tão gentil e educada que a pessoa não só aceitou a crítica, como deu de presente, e ela estava reclamando exatamente do azeite de oliva. E a pessoa deu um presente para ela de um azeite de oliva, isso que nunca tinha acontecido isso na vida dela. Então, assim, quando você muda da reatividade para a criatividade, para a gentileza, para a generosidade, o mundo lá fora muda, entendeu? Então, é você criar esse ambiente, né? O ambiente interno que motiva o ambiente externo. Você vai perceber que o mundo é uma resposta ao seu ambiente interno. O MindMove é exatamente para possibilitar você ativar essa nova programação. Entendeu, Maria do Céu? Então, isso para você vai ser muito bom, né? Você já
já avançou muito também com a mentoria, né? Mas assim, o Mind Move é como se fosse mais um empurrão. E você vai para a primavera, então lá na primavera a gente vai ter a oportunidade, podemos até ver o seu Mind Move, né? Com as pessoas, para inspirar as pessoas, Mieko também, né? Porque aí a gente vai criando, olha, a sua mudança, ela vai influenciar a mudança das outras pessoas, entendeu? Quando você cria um campo energético, eletromagnético diferente, você influencia o campo das outras pessoas. A nossa cura, gente, é a cura, a gente ajuda o mundo a se curar, entendeu? Então aí você vai perceber que no momento que você acessa algo, né, você está influenciando outra pessoa, a pessoa vai dizer, porque a grande questão é a sua mudança, né? A gente às vezes quer transformar as outras pessoas, mas não faz a mudança que precisa ser feita. Aí quando você muda o seu campo, a outra pessoa sente automaticamente. Entendeu? Então você vai perceber isso na relação com suas filhas, aí, com suas sobrinhas, né? Aquelas pessoas que você tem ainda dificuldade de relacionamento, você vai perceber se você muda a expectativa em relação a elas, elas mudam. Parece um passe de mágica, assim, uma coisa maravilhosa. Porque elas vão passar a responder um outro campo. Seu campo se entrelaça com o dela e vai dar uma outra química, vai dar uma outra composição, entendeu? Mais dúvida? Quem tem mais alguma dúvida? Então, ó, gente, é o seguinte, vocês, ó, entra aqui nesse grupo, entra aqui no grupo. Maria do Céu, você que já é nossa mentorada, é só você falar com a Zenatê para agendar um momento. A gente marca para você, eu acho que vai ser muito bom para você. Para todos vocês que puderem fazer, né? É o tipo de investimento que eu recomendo a todos. E a gente está com a promoção de fazer 5, né? Como se fizesse 5 Mind Moves em um, pelo valor de um, né? Que a gente antes só estava fazendo de uma área da vida. Então você vai poder fazer de 5 áreas. Você vai escolher 5 áreas da sua vida e eu vou lhe orientar como você escrever e eu vou traçar o roteiro. Mas quando eu traço o roteiro, eu peço a aprovação sua. Eu mando, como eu fiz com o Mieko, como eu fiz com a Alba, com Sônia, né, com as outras pessoas que já fizeram. Então eu mando aí para Mieko, disse, Mieko, é isso aqui? É isso aqui que você quer? O investimento, Luciana, ele hoje está em 2.897 reais, né, para só que nós estamos com uma promoção, tá, de 2.227 reais para quem não é, né, para quem não é da mentoria. Quem é da mentoria agora está por 1.997 reais. Quem é da mentoria, o que vai fazer o Carnaval Quântico, fica no 1.997 reais à vista. Você pode parcelar isso em até 12 vezes. Se você pagar no Pix, você tem um desconto de 5%, tá? Então tem essa possibilidade de você parcelar no cartão em até 12 vezes, tá? E aí você vai ter, na verdade, o valor que a gente estava cobrando para uma área da vida, a gente está cobrando agora para 5 áreas. Só que a gente está dando um desconto aí de 600 reais para quem ainda não é da mentoria ou do Carnaval Quântico ou da Primavera. E para quem é da Primavera, o valor atual, né? Porque tem todo um processo técnico, né? A gente a gente contrata uma equipe para dar um apoio técnico para fazer esse Mind Move. Eu entrego tudo pronto, sou eu que escolho o caleidoscópico, sou eu que escolho a música, sou eu que faço o roteiro. Então, assim, só que a parte técnica eu não domino, não tenho tempo também para fazer isso, né? Minha questão é criar para você o seu roteiro e pedir sua confirmação, como eu fiz com o Mieko. É isso aqui que você quer? Ah, isso aqui mesmo. Esse é o meu futuro. Esse é o futuro que eu quero manifestar. Aí, quando a pessoa aprova, aí nós vamos para fazer o filme, né? E aí a gente tem o melhor horário para assistir é logo que acorda, viu? É logo que acorda. Aí eu vou orientar na mentoria, Maria do Céu. Eu vou lhe orientar exatamente a hora que acorda e a hora que dorme. É quando você estiver com a mente, tá? Porque na hora que você acorda, aí eu vou lhe passar 5 exercícios antes do filme, para você, ó, baixar o volume da mente e ficar presente, para tirar a mente analítica e tirar os sabotadores do jogo. E quando você faz isso e você vê o filme, ele entra, né, o conteúdo
ele vai entrar com facilidade. A mesma coisa, terminou as atividades da noite, estou me preparando para dormir. Aí você vai fazer de novo o roteiro. Eu vou exatamente orientar as condições, as melhores condições, o que é que você deve estar vendo, o que é que você deve estar lendo, para exatamente você tirar a mente analítica do jogo, entendeu? Tirar os sabotadores. E aí, quando você faz à noite, você vai levar para o seu subconsciente, no seu sono, vai ser a última imagem antes de dormir, para você levar isso para o seu sonho, entendeu? Para você começar à noite processar, tá? Né? Você vai mandar aquela informação para sua mente subconsciente reforçar os padrões enquanto você dorme, entendeu? Trabalhando para você. Entendeu? Porque no momento que você dá o comando, sua mente subconsciente vai dizer, opa, vamos embora. O sistema nervoso autônomo vai dizer, opa, vamos trabalhar em cima disso. Então é isso que você quer mesmo? Você está repetindo? Você fez um dia, aí fez de manhã, aí de noite, de novo. Aí o subconsciente, o sistema nervoso autônomo diz, opa, peraí, está repetindo. E aí o que é que o cérebro faz quando você repete uma programação? Ele vai começar a criar, dizer, olha, isso é um hábito. Aí ele vai começar a ativar redes neurais associadas a isso, vai ativar o hipotálamo e a amígdala cerebelar para fabricar as moléculas da emoção associadas àquele padrão, e daqui a pouco você tem um novo hábito. Né? Porque você repetiu. Então ele diz, a pessoa ela está se adequando a uma nova vida agora. Então vamos montar o esquema aqui neural e celular, e suas células vão começar a receber essa informação, você vai começar a produzir novas proteínas, né? Vai haver as mudanças epigenéticas, aí onde acontece os processos de cura, entendeu? Porque você vai mudar a sua química cerebral, né, e celular. E o sentir que vai chegar nas suas células vai ser um novo sentir. E aí você vai, daqui a pouco você está fazendo automaticamente isso. Você sai a reatividade que era o seu comportamento automático, vai ser substituída pela proatividade, né, pela presença, entendeu? Pela paciência, pela tranquilidade. Você diz, opa, nossa, E aí você também percebe quando o padrão também vem, o velho padrão vem, você vai ter mais clareza de perceber, opa, é o velho padrão. Tô fora. E aí você ativa, né? E aí você vai fortalecendo esse novo caminho, entendeu? Então, a grande questão é que o processo de mudança, à medida que você vai elevando o nível de consciência, que vai permitir exatamente isso, né? Você vai ter mais consciência dos seus comportamentos condicionados. Aí o jogo começa a mudar, e você começa a criar uma nova identidade, porque você diz, opa, isso aí é o passado, isso não me faz bem, isso não me leva para um bom lugar. E aí você simplesmente faz o redirecionamento, entendeu? Então você vai entrando, pode esperar até o dia 27/7, pode, Maria do Céu, veja a data que fica melhor para você, e aí a gente marca com você. Até dia 27 se é o final do mês, né? Claro, a gente espera sim. E aí você lá no carnaval, né, já vai ter, na primavera você vai ter o seu Mind Move também. Então, gente, fica aí, né? Vocês precisam, então toda a metodologia eu vou exatamente, por isso que é uma mentoria, eu vou explicar a você vou explicar a você o método, você vai ter um método, né, para usar para o resto da sua vida, né? Então, se você aplicar isso aí, gente, ou seja, é científico, você vai implantar um novo subconsciente voltado para uma nova visão do futuro, para um novo eu, uma nova personalidade, que é o pano de fundo da primavera que nós vamos trabalhar hoje. Então, quem puder participar da Primavera Quântica também, você vai ter aí um reforço muito grande, 4 dias de imersão trabalhando esse programa e reforçando o seu novo eu, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. O grupo está aqui, é só vocês clicarem no link, né? Nesse link aqui, grupo de interesse, entra no grupo e aí a gente marca com vocês, porque vai ser, como eu falei, é uma mentoria, né? A gente marca com você um momento para a gente explicar. Assim que você fizer o pagamento, a gente vai ter a primeira reunião, que é
de preparação para você preparar o seu roteiro. Aí você manda o roteiro para mim, eu recrio o seu roteiro, né? Eu refino o seu roteiro, devolvo para você, aí você aprova, aí a gente vai começar a construir o seu filme, tá? Então aí é esse processo. Aí depois tem a entrega do filme para mostrar o passo a passo de como você vai processar. E aí qualquer dúvida você vai entrando em contato, você vai ficar em contato comigo ali no privado, né, do WhatsApp. Então qualquer dúvida você vai perguntando e a gente vai orientando, tá bom? Grande abraço para vocês e aguardo vocês aí no Mind Move, tá bom? Tchau, tchau. Ó, sábado, 17 horas, né? 17 horas vamos ter um mutirão de cura, né? Meditação, respiração e manifestação, tá? E hoje à noite, quem é Enriquecer, a gente vai falar do novo site da Vitrine Enriquecer para você divulgar seu trabalho para o mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.